Amigo querido, hoje vamos a estudar um assunto muito importante, a morte, o que acontece quando o homem morre. Só para pensar, alguma vez você já imaginou o que acontece quando o homem morre? Existem espíritos que se comunicam com os vivos? Existem? Imagine um ser querido que lhe foi arrebatado pela morte. Você acha que nunca mais verá essa pessoa? Então veja o que a Bíblia diz. Como é que foi feito o homem? Segundo Gênesis 2:3, Deus fez o homem de barro, aí estava o barro inanimado, e Deus soprou o pó da terra, mas o fôlego de vida deram como resultado a alma vivente, a alma viva. A alma viva, na linguagem da Bíblia, se refere a um homem vivo. Há dois pontos-chave aqui. A palavra alma, no sentido bíblico, refere-se ao ser humano vivo, não a um espírito sem corpo. Assim, quando se diz, por exemplo, que um estádio de 40.000 almas estava cheio, está se falando de 40.000 pessoas, porque biblicamente uma alma é uma pessoa viva. A alma vivente, ou o ser humano vivo, só existe quando o corpo, feito do pó, e o fôlego da vida, que é o sopro divino, se juntam. Aí, quando estão juntos, existe o homem vivo, a alma viva. Agora, no momento em que ambos se separam, acabou a vida. Então, o que acontece quando o homem morre? Eclesiastés 12:7 diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó de onde foi tirado, e o sopro de vida volta a Deus que o deu. Aí acabou o ser humano. Eclesiastés 9, capítulo 9, versos 5, 6 e 10, diz que quando o homem morre já não sabe nada, já não acontece. Há 4 coisas que o homem não pode mais fazer depois da morte. E essas 4 coisas são as seguintes. O ser humano, ele não pensa, ele não come, ele não sente, ele não ama, ele não odeia, enfim, acabou. Quando se separou o corpo do sopro de vida, o corpo volta para o pó, o sopro volta para Deus, acabou o ser humano. 50 anos depois de alguém estar enterrado, você vai e desenterra, vai encontrar osso seco, pó. E o sopro está em Jesus. Mas não tem espírito andando por aí. Biblicamente não tem espírito andando por aí, porque quando o homem morre, se separa o corpo do sopro e acabou a vida. Agora pensemos em outra coisa. Qual é a natureza humana em relação com a vida? Segundo o Salmo 8:4, o homem é mortal. O homem não é imortal. A vida do homem é curta. Em contrapartida, qual é a natureza divina em relação com a vida? Segundo 1 Timóteo 6:15, a natureza divina é imortal. O único que não morre é Deus. O homem morre. A alma humana morre, o ser humano morre, o único imortal é Deus. Você vê que o ser humano é mortal. Então, quem foi que começou a espalhar a ideia de que o ser humano é imortal, de que o ser humano se transforma, se reencarna? Quem é que espalhou essa ideia? Em Gênesis 3:4 está a primeira grande mentira do inimigo, quando entrou na serpente e disse para Eva: não morrereis. Amigo querido, só existe uma maneira do ser humano receber a vida eterna. Qual é essa? Jesus é a vida. O ser humano tem que ir a Jesus e viver com Jesus, então sim ele tem vida. E quando acontecerá isto? Nós temos a vida eterna quando vamos a Jesus. Mas, apesar de termos a vida eterna garantida por Jesus, quando morrermos nesta terra, é como se nós descansássemos. Agora, quando Cristo voltar pela segunda vez, aí sim, quando Ele soar a trombeta e os anjos aparecerem, aí os mortos em Cristo ressuscitarão, transformados para viver eternamente. Observe que para Jesus, a morte física é apenas um sono. Quando Ele se encontrou com Lázaro, ou na ocasião da morte de Lázaro, Ele disse para os seus discípulos: Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo do sono. Para Jesus, a morte física, nossa morte aqui, é apenas um sono. Se você está triste porque perdeu um ser querido, lembre-se que ele só está
adormecido. Agora, quando despertarão os que morreram em Cristo? São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 4:16, diz que quando Cristo voltar e fizer soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, como deve reagir o Filho de Deus diante da morte? São Paulo também disse: amados, não queremos que vos desespereis como os que não têm esperança. Quer dizer que se meu filho morre hoje, eu vou rir? Não. Por mais que eu tenha esperança, eu vou chorar, porque eu não vou ver mais nesta terra meu filho. Mas eu não vou me desesperar. Porque os que não têm esperança, eles sim vão se querer suicidar, morrer, a vida acabou, enfim, porque não têm esperança. Agora, os filhos de Deus, quando alguém morre, algum ser querido morre, eles choram, eles sofrem. Mas eles têm a esperança de que quando Cristo voltar, Jesus vai ressuscitar os amados de todos os tempos. Agora, uma pergunta: devem os filhos de Deus consultarem com os mortos? Levítico 19:31 diz que isto é abominação a Deus. Por que os filhos de Deus têm que consultar com os mortos? Se o morto nada sabe. Mas pastor, você pode dizer, eu sei de um amigo que foi a uma reunião espírita e chamaram os espíritos e ele falou com o espírito de seu pai. Ah, não. Querido, espera um pouco. Não existe espírito de teu pai. Mas pastor, eu sei, ele falou com o espírito. Ah, falou com um espírito, mas não com o espírito do pai. Porque quando o pai morreu, o corpo foi para a terra e o sopro voltou para Deus. Ele falou com o espírito, sim, mas é espírito demoníaco. Sabe por quê? Porque quando Lúcifer saiu do céu, ele arrastou com ele uma terceira parte dos anjos. E onde estão esses anjos? Esses anjos hoje são espíritos enganadores que vão enganando a todo mundo. E sabe por que o diabo quer que você pense que quando o homem morre, seu espírito anda vagueando? Porque então, se quando você morre, teu espírito sai, se reencarna e vai evoluindo, então para que salvação? Para que preocupar-se por viver nesta vida uma vida de comunhão com Cristo? Se você vai ter outras oportunidades nas outras vidas, está vendo? Então, com essa teoria de que quando o homem morre, seu espírito vai saindo, a cruz de Cristo acabou, o sangue de Cristo não vale nada, a salvação de Cristo não vale nada. Para quê? Se você vai seguir purificando nas outras vidas. É por isso que tem que ficar bem claro na sua mente que a única oportunidade que você e eu temos é nesta vida. Temos que ir a Jesus, buscá-lo diariamente, viver com Ele todos os dias. E se a morte nos surpreende nesta terra, não importa. Logo, logo Cristo volta e seremos despertados e viveremos aí sim eternamente com Ele. Não é linda esta esperança? Um grande abraço para você.